é que existem alguns princípios, algumas coisas que tem que ser analisado para o treinamento. O que eu acabei de falar para vocês, que eu vejo a molecada jogando e parece um monte de criança jogando. Por que eu falei isso? Quem pode me explicar o porquê? O que eu quis dizer com isso? É básica demais. É o quê? Básica demais. Não demais. fundamento. Não tem fundamento. Pessoal, eu falei isso na aula passada, eu acho que não, na aula passada não, retrasada. Eu falei sobre os jogos que a gente foi jogando, que nós fomos lá pro GESP. E o que eu falei pra galera? Quando vocês jogam com os amigos aqui da educação física, faz aqueles golzinhos, ou então fica ali batendo bola, eu sempre brinco com vocês, que eu falo o quê? Os fundamentos, eles são extremamente importantes. E às vezes o brincar, o jogar, se torna uma coisa meio imperceptível para vocês. Quando vocês vão jogar um jogo de verdade mesmo, um jogo oficial, um jogo que tem sentido, automaticamente fica a desejar. O que significa isso? Os meninos que jogam bola, às vezes eu brinco lá de ser o Coringa, né? Que eu sempre falei, que eu pego brincando de Coringa. Vocês viram eu correr? Já viram eu correndo? Me matando na quadra? Eu sempre falo isso pra vocês. Quando vocês vão jogar com o pessoal lá fora, vocês vão ver aqueles times, por exemplo, que os caras são federados. Ontem mesmo eu vi um vídeo do Rian, que era do primeiro. Ele postou um vídeo jogando no Palmeiras e tal. E vocês viram ele jogando aqui, vocês falavam, nossa, ele joga muito e não sei o quê. Quando o Rian ia jogar aqui, vocês sabem o que parecia? Vocês achavam que ele jogava muito. Ele tava brincando só. Sabe o que ele fazia? Ele tirava uma onda, sabe por quê? Porque uma coisa é você pegar um cara de alto nível, por exemplo, que joga no profissional, e vir jogar com todo mundo. Vocês já experimentaram brincar com algum sobrinho de vocês que tem 5, 6 anos de futebol? Sim. A gente se sente como? Tipo, mano, muito bom, não é verdade? A gente acha que a gente é muito bom, eles vêm brincar com você, você joga a bola para um lado, e ele não consegue pegar a bola e vocês falam, nossa, a gente joga muito, eu jogo demais. O que é? A mesma coisa que o Rian faz. O Rian fazia exatamente isso. Ele vinha brincar com vocês, por quê? Porque ele tem um pensamento do alto nível. E não é uma crítica ou uma coisa ruim, é normal. Porque se eu fosse jogar contra o Rian, ele ia fazer a mesma coisa comigo também. Por quê? Porque o Rian era jogador profissional. E eu não sou, nem vocês são. Então quando o Rian jogava, a gente falava assim, ó, olha o tanto de fundamentos e princípios que ele treina todos os dias, que nós não treinamos. Então por que eu falei dos jogos aí da mini Olimpíada, vocês estão vendo? Tem um jogo de basquete de vocês que terminou, qual foi, Adriano? Terminou não sei quanto a 0. Foi o 21 a 0. Foi do segundo B contra o terceiro centro. Gente, um jogo de basquete para terminar 21 a 0, eu entendo que o outro time tem um cara muito bom. Mas vocês concordam comigo que para o time de um dos times não fazer nenhum ponto, alguma coisa tá errada? Pô, basquete, nenhum. E detalhe, quantas bandejas esse time fez? Várias, que eu vi. Ele chegava lá para fazer, ia na arremessada e tal. Mas por quê? Porque faltam princípios de treinamento, tá? E o que acontece? muitas tentativas. Quando nós pensamos, por exemplo, em treinamento, seja ele na musculação, seja ele, por exemplo, no treinamento de corrida, que os meninos fazem aqui, calistenia, que o Luiz gosta de fazer, futebol, basquete, joga também, tudo isso existe princípios de treinamento, tá? Um dos princípios de treinamento que nós temos é o princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, tá passando aqui? Tá. Princípio da sobrecarga, da continuidade, princípio da interdependência, volume e intensidade, princípio da especificidade, da variabilidade e o princípio da saúde. Vocês percebem que olha o tanto de princípios que você segue para fazer um treinamento. Geralmente, alguém aqui faz treinamento fora daqui? Tipo em escolinha, alguma coisa assim? Você faz? Provavelmente na escolinha que você faz, o professor que passa o treinamento para você lá, ele segue muito desses princípios. Por quê? Porque todos nós, quando montamos trabalhos especializados ou de forma individualizada, todos esses processos são seguidos. Vou dar um exemplo. Eu dou aula de personal trainer todos os dias. Eu saio daqui, vou dar. Hoje mesmo eu já dei uma antes de vir para cá. Todas as aulas que eu dou, eu tenho que seguir todos esses princípios. Então, quando vocês vão para um lugar, por exemplo, que vai treinar em algum lugar,
Quando você fala assim, vou entrar na academia e o professor me passou um treino. Legal. Ele seguiu todos esses princípios? Não. Ele seguiu alguns desses princípios. Mas quando você trabalha de forma específica, especializada, ele vai seguir todos esses princípios. Tá? Quem sabe o que significa individualidade biológica? Treino específico para a individualidade da pessoa, por exemplo, existem corredores que eles alongam mais a perna para trás para correr, mas existem pessoas que encurtam isso, então você precisa de um treino específico por causa dessa variedade biológica. Legal. Pessoal, perfeito. A ideia é essa mesmo. Pessoal, quando você fala em individualidade biológica, quem aqui consegue perceber que ama muito um esporte, gosta muito de um esporte, mas às vezes a gente não respeita a nossa própria individualidade biológica para poder executar ele? É isso. Vai, cardíaco. Eu até sempre fico o Adriano levantou a mão, depois ele vai falar, porque acho que eu pensei a mesma coisa que ele, mas eu vou explicar o porquê. Pessoal, ó, vou ler para vocês, ó. Individualidade biológica é o princípio que afirma que cada organismo reage de formas diferentes ao mesmo estímulo, aplicado, gerando adaptações específicas. Esse conceito se baseia na ideia de que cada ser humano tem características únicas, determinadas por fatores genéticos e ambientais. Vamos dar um exemplo para vocês. Corredor. Como seria a estrutura mais ou menos física de um corredor? A perna longa, as mãos longas. Tipo africano. Perfeito. E quem aqui corre? Não, calma. Olha pra gente e vê se a gente tem alguma característica parecida de um corredor. Tem perna longa. Não. Se você vê todos os caras que ganham uma maratona e tal, a gente não tem nada a ver com os corredores, percebeu? Pequeno, mas nenhum deles nós é alto, perna longa, nada. Então você começa a ver que todo mundo tem uma característica. Então, por exemplo, às vezes você quer ser um corredor. Ó, o Adriano. Adriano é um jogador de basquete, um dos melhores. Quando você pensa em basquete, você pensa num cara como? Alto e tal, não é? Pessoal, todo treinamento que você faz, você tem que respeitar a sua individualidade biológica. Aqui, ó. O genótipo é o responsável pelo potencial do atleta. Isso inclui fatores como composição corporal, biotipo, altura, força máxima e percentual de fibras musculares. Vocês percebem que cada um tem sua característica, cada um tem uma forma de acordo com cada. Então, cada um tem uma característica diferente. Cabe ao treinador verificar as potencialidades, necessidades e fraquezas de seu atleta para o treinamento ter um real desenvolvimento. Então, toda vez que você vai montar um treinamento com uma pessoa, você tem que verificar o quê? O professor ele vai verificar o quê? O que ele tem de potencial, quais são as necessidades dele, quais são as fraquezas dele. Então, por exemplo, quantas vezes vocês não vão jogar aqui e a gente fica de longe assim, ó, fico só ali olhando e tal. Às vezes parece que vocês só estão jogando, né? Bota a bola de vôlei lá, vocês ficam lá se matando. Mas pra gente, nós temos um olhar mais crítico. E o que acontece? A gente consegue perceber características de várias pessoas. Por exemplo, quando você vai fazer uma seletiva de uma... que nem do GESP, ou TechCESP, ou algum campeonato que vai ter e tal, tem várias características que são analisadas, por exemplo, que pode ser compensatório a um treinamento. Então o professor ele está vendo isso. Então não é só se você joga bem. Tem várias características que tem que ser encaixadas em determinado time que vai dar certo. Então, por exemplo, essa é a nossa ideia. O professor ele tem que ter a capacidade de olhar aquele aluno, ou você vai dar uma aula de personal trainer, por exemplo, e você tem que entender qual é a fraqueza daquele aluno. O que está acontecendo? Princípio da adaptação. Quem sabe o que significa? Dá pra falar por cima, né? Mas só tá. Pessoal, quando vocês começam a fazer um treinamento, vamos imaginar, vocês jogam vôlei. Aí vocês vão lá começar a treinar lá no Corinthians. Pô, que legal, vou começar a fazer escolinha lá no Corinthians, bora lá. O professor ele vai pegar e vai falar o que pra vocês? Vocês já treinam? Vocês já jogam? Aí vocês vão falar o quê? Eu jogo.
Só que ele vai falar o quê? Você joga? Você tenta. Aí você fala assim, Você vai falar, eu jogo, só que na sua cabeça, você joga na educação física. Você joga na educação física, você tá jogando lá uma rodinha de vôlei, joga com os amigos e tal. Aí o professor pega e passa o primeiro treinamento para vocês. Vamos começar a aula de vôlei. Todo mundo correndo em volta da quadra. 20 voltas. Aí ele vai falar, você vai falar, meu Deus, mas peraí, Suave. acabou, Memória desbloqueada. morri. Vocês perceberam que quando você fala assim, você joga um vôlei, na cabeça de vocês é só o vôlei em si? É só entrar em quadro e jogar? Mas quando você pensa em treinamento, você tem que pensar em todas as capacidades que envolvem aquele esporte. Então, por exemplo, quando você